O Senhor está nos fortalecendo. Glórias a Jesus. Queridos, por favor, abram as vossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 21. Domingo de manhã foi uma bênção aqui, a nossa Santa Ceia, foi uma vitória. Tivemos a presença aqui dos nossos dirigentes com as suas esposas, que eu quero mais uma vez agradecê-los. E a igreja sede, para a glória de Deus, em peso aqui, culto glorioso, uma ceia maravilhosa, uma manhã gloriosa. E acabou esse negócio de torcer para o Brasil só daqui 4 anos. Eu já prometi que eu não vou torcer mais. Eu vou só orar, assistir eu não vou assistir mais. Falei para Luciano, você é minha testemunha. Também que daqui 4 anos, eu vou estar com 55 anos, irmão, sofrendo ainda por causa disso. Acabou. E a Argentina ainda parece que é um negócio, parece que Deus é argentino mesmo, né, que eles falam, né? Porque hoje foi uma coisa terrível. Mas vamos em frente, irmão. Vamos aquele jargão de crente. Quem serve a Jesus não perde nunca, sempre é campeão. Aí, ó. Pronto. Está resolvido. Deus abençoe todos nós. Nós falamos aqui domingo pela manhã, nós estamos falando sobre os heróis da fé. E olha, e uma coisa que nós temos que estar exercitando é a nossa fé. Se nós estamos aprendendo sobre fé, naturalmente o que a gente precisa? Melhorar um pouco a nossa fé. Se você aprende sobre cura divina, é bem verdade que você crê que o Senhor pode curar, e Ele cura mesmo. Se você está pregando sobre o Espírito Santo, ou mais precisamente com o batismo do Espírito Santo, o Senhor batiza com o Espírito Santo. Você está pregando sobre vida financeira, na Bíblia tem para tudo. O Senhor também abre portas financeiras. Obrigado, Monique. Então nós estamos pregando sobre fé. Qual que é o objetivo disso? Aumentar a fé, exercitar a fé, pedir para Deus nos ensinar cada vez mais, que a palavra ela vem fortalecendo, edificando, limpando. Quando a gente vai ficando sem fé, que a gente ouve a palavra, qual que é a tendência? A fé ir aumentando. Porque com o passar dos anos a gente vai colocando as coisas no piloto automático na vida espiritual. E não pode, gente, a gente tem que estar sempre, porque essa é uma jornada, nós estamos numa peregrinação, e o objetivo final disso, além de viver uma vida abençoada aqui, sossegada, próspera, vitória diante das adversidades. Vai ter situações que nós não vamos ter vitórias, nós vamos ter que se levantar, retomar a vida, e o milagre é nosso. Às vezes o milagre é você, o que não acontece fora é você ter suportado aquela perda, ter suportado aquela dor, mas está firme em Jesus Cristo. É, porque assim que é a vida, a caminhada cristã. Tá ótimo o som. A caminhada cristã é assim. Então, o que a gente precisa diariamente para isso? A palavra de Deus. E nós estamos aprendendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E com isso, a gente está pegando os heróis da fé, está dedicando tempo, já pregamos sobre vários deles, e dedicando tempo, e o Senhor tem nos abençoado. Pregamos sobre junho todo sobre isso, já estamos entrando em julho, e aqui eu gostei do versículo de número 9, capítulo 21 e versículo 9. Nós aprendemos domingo do verso 1 ao verso de número 8, que eu profetizei no verso 6, que diz que Sara, e disse Sara, verso 6, Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. E o Senhor colocou uma palavra profética para eu profetizar para a igreja, que nós viveremos e já estamos vivendo um tempo de alegria. Tempo de alegria. Tem tempos de tristeza. Às vezes a pessoa fala assim, você é alegre. Eu vivo tempos de alegria. Ah, mas não é alegre sempre? Mas a Bíblia diz que há tempo de chorar, há tempo de prantear. Chorar que nem aquela criança mal educada que o pai fala não e fica pulando, se jogando no chão. Isso é pranto. Agora quando é de criancinha assim, aí já é um pouquinho de mês
todo respeito, é uma falta de educação. Ah, mas faz sempre tudo isso aí. Cada um põe, porque senão daqui a pouco ele não vai mais ficar pulando, rolando, já vai pôr o dedo no rosto da mãe e do pai quando crescer. Agora, há momentos na nossa vida que a gente pranteia mesmo. Choro é quando cai aquelas lágrimas de angústia, aquela tristeza. E o pranto, você já viu alguém em pranto? Mas também há tempo de alegria e há tempo de saltar de alegria. Então esse tempo para a nossa vida chegou agora, eu creio, irmão. Você não quer? Eu quero para você, eu quero para mim isso. Um tempo de alegria. Vamos iniciar essa mensagem retomando o que nós aprendemos domingo? Nós estamos vivendo um tempo de alegria. Pode profetizar para 2 ou 3 pessoas? Fala assim: você está vivendo a partir de domingo um tempo de alegria. Tem fase da vida, irmão, que você passa uma prova financeira que só misericórdia. E não tem quem não passe isso. É normal. Com isso você aprende um monte de coisa. Com isso a gente diminui um pouquinho. Com isso a gente desincha um pouquinho. Com isso Deus extrai coisas melhores de nós que em outras ocasiões Ele não extrairia. Então não é para você assim, ficar, ah, meu Deus do céu, está acontecendo. Não está acontecendo nada. É a vida. É uma fase. Vai passar. E agora é o tempo de prosperidade. Amém, queridos? E é o tempo de alegria. Agora só que tem gente que não sabe viver a alegria completa. Porque Sara acaba de rir e no versículo 9 ela já começa a ter um problema. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava e disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, que é o Isaque. Porque agora o Isaque nasceu. E se você perceber que no versículo de número 8 acima diz assim: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete. O Ismael nasce quando Abraão tinha 84 anos. O Ismael foi o jeitinho que não era brasileiro, mas era o jeitinho dos hebreus. Pensa que é só os brasileiros que tem um jeitinho? Todo mundo, irmão, tem o seu jeitinho. Porque Deus falou para Abraão: vou fazer de você uma grande nação. Vocês começaram comigo lá no capítulo 12, quando ele sai da terra, e Deus fala: vai para o lugar que eu vou te mostrar, vou te abençoar, e etc, etc. Só que aí, com o passar do tempo, a Sara, ela fica meio desanimada, mas porque ela tinha uma tristeza. Para uma mulher judia, a maior humilhação era não dar filhos. A pior coisa que poderia haver naquela época, ela era não gerar um filho, que não tem nada a ver com hoje. Hoje há muitas formas, você não pode gerar, você pode ter o filho do coração. Tem uma série de maneiras que você pode ser mãe e pai. É uma questão de você decidir e ouvir, pedir instruções e orientações a Deus. Cada um sabe o que deve fazer e Deus vai orientar. Só que aí quando chega um momento que Deus aparece a Abraão, ele tem 75 anos e fala que vai fazer dele uma nação. Aí quando ele vai para 84 anos, 9 anos depois, a paciência de Sara se esgota, porque ela fala: olha, é uma humilhação para mim não ser mãe. Imagina a tristeza que o meu marido tem de não poder ter um filho, e agora Deus fala para ele que ele vai ser pai de nações. Se há alguém que é um problema no meio de tudo isso, não é Deus e nem Abraão. A palavra de Deus, Deus já falou. Abraão é o sonho que ele tem. Agora quem é que está atrapalhando isso? Sou eu. E ela então faz uma proposta para Abraão: deita com essa minha serva, deita com essa secretária aqui do lar. Ela vai ser uma barriga de aluguel.
E o Abraão insistiu que não, mas como todas as mulheres, a Sara mandava em casa. E o Abraão também não foi muito santo, né, irmão? Uma ordem dessa, vamos falar a verdade, né? O larápio falou, não, isso aqui para obedecer não tem muito problema. Foi. Irmão, pensa que santo é só Jesus mesmo. A casa dos heróis da fé tem umas atrapalhadas que você fica chocado. Para você ver que todo mundo se estribou na graça, na misericórdia. Não é só você não. Se você acha que você não precisa da graça, até essa turma lá atrás precisou da graça. Você sabe o que Davi fez, você sabe o porra que Noé tomou, você sabe o que os filhos de Davi fez, você sabe de tudo. E é tudo patriarca, tudo quem Deus escolheu. Já não é de hoje que Deus escolhe gente complicada. É por isso que nós estamos. E isso, quem tem da misericórdia já deu um glória a Jesus. Agora tem crente assim, nossa, heresia. Que heresia, irmão? Lê a Bíblia, está aqui escrito. É a graça. O Moisés foi um assassino. Você sabia que Noé plantou uma vinha e bebeu mesmo? Fez um vinho, ó, e ficou nu. Cada bêbado tem uma mania, né? Está assustado por quê, irmão? Sai da religiosidade e entra para a palavra. Para a liberdade nós somos chamados. Já viu aquele bêbado manhoso que bebe, fica todo manhoso? Aí tem o bêbado porco. Bebe, fica fazendo um monte de tranqueira. Alguns talvez aqui já era, mas Jesus te salvou. Tem a bêbada também. Aí tem o bêbado machão. Bebeu, quer brigar com todo mundo. É um banana, mas bebeu. Aí tem o bêbado chorão. Aí tem o bêbado peladão. Aí um filho, tira sarro. Aí os outros falam, para de ser idiota, seu rapaz. É o nosso pai que está ali. Estou falando Bíblia para vocês. É o pai que está ali, rapaz. Você sabe quem que é esse homem? Deus conversou com esse homem. Esse homem salvou a nossa casa. Mas ele é homem, mas ele é um homem de Deus. E homem de Deus também falha. Pegaram um tecido e entraram de costa na tenda. Um segurando a ponta do tecido aqui, outro segurando a ponta do tecido lá. E o pai estava em pé e eles foram de costa. E fizeram assim, o outro fez lá, e eles esconderam a nudez do pai. E o que tirou sarro do pai foi amaldiçoado. E os que preservaram a vergonha do pai, viveram a bênção de Deus para sempre. Irmão, a Bíblia é um negócio misterioso. Eu vou te falar uma coisa, ó crente. Você pode quebrar um monte de coisa, só não quebre princípios. O que for princípios, olha, cuidado. Ah, mas eu penso, mas eu acho. Mas nós somos um pobre mortal, irmão. É um sopro, acabou. Agora os princípios estabelecidos por Deus, passa os céus e passa a terra, mas aquilo que Deus estabeleceu não passará. Amém, queridos? Voltamos para cá. Saímos da casa dessa turma toda, que todos têm problema. Aí agora o Abraão obedece a Sara e nasce o Ismael. Abraão tem 84 anos. Ismael nasce com 84 anos, melhor dizendo. E Isaac nasce com 100 anos, 16 anos. Isaac é desmamado entre 2 anos, 1 ano e meio, acho que uma criança desmama. 16, 17 e meio. 17 anos e meio, o Isaac já está andando, brincando, e o Ismael já é um adolescente. E eles vivem debaixo do mesmo teto. A Agar, a Sara, o Abraão, o Ismael e o Isaac. E o Isaac gosta do Ismael porque é o irmão mais velho. E aí eles começam a brincar. Só que o Isaac é meio orelhudo, meio cabeçudinho. Já viu a brincadeira das crianças do passado? Ô cabeção, ô 4 olhos, ô orelhudo.
Eu estou fazendo você entender, para você entender. A gente antigamente fazia isso na escola, hoje é bullying. Não vou falar, não precisa falar do que a turma te chamava lá não, porque... Aí o Ismael Malandro, que já é filho de Abraão, mas é com a escrava, não é o filho da promessa, mas tem a semente de Abraão. Aí começa a olhar para o Isaac e tirar sarro dele, Raquel. Dava um pedala a Isaac. Aí pegou uma bola de futebol, fez um golzinho, pôs na marca do pênalti. O Ismael, pensa essa cena lá dentro da casa do Abraão. E o Isaquezinho, tadinho, vai pro gol, moleque. O Isaac foi pro gol, pequenininho. Aí o Ismael foi correndo assim, a hora que foi bater o pênalti, deu uma paradinha, o Isaac caiu. Aí ele rolou para outro canto. Ah, para quê? A Sara viu. A Sara viu. Tem mãe que é tão cuidadosa ao extremo com o filho que deveria colocar ele, guardar ele dentro do ventre de novo. Ai, mas não faz isso, mas não faz aquilo. Deixa seu filho viver. Ai, mas não pode pegar isso que vai estar tosse. Agora, irmão, tomar cuidado nas minhas palavras. Eu nasci, acho que com 2 dias de vida eu já estava rolando para o chão, pegando na mão de todo mundo, ninguém lavava a mão, era chão com vermelhão, casa sem forro, aquela coisa toda, era cachorro disputando o mesmo prato de comida que o adulto, aquela coisa toda, que nem o Marcos Feliciano, né? Falou, na casa dele era pinique e panela, era a mesma coisa, ele conta isso numa mensagem, aquela coisa, e a criancinha ia para o colo de um, para o colo de outro, hoje nasce... Não toca. Vacina, pastor, mas tem que ser assim. Tudo bem, eu estou falando da minha época e eu estou aqui, ó. Amanhã eu faço 51 anos e não parece. Se falar que parece, vai ser disciplinado. Parece? É isso aí. Parece? É isso aí. Aqui nessa pessoa que está do teu lado, olha para ela e fala assim, você não parece a idade que tem. Para não ficar só ruim para mim. Pelo menos não fica ruim só para mim. Você não parece a idade que tem. Aí se é menos ou mais, aí vocês se resolvem. Aí o Zaquinho, tadinho, esborrachou, igual o Neymar fez com o Rogério Ceni uma época. E foi briga na FIFA, do Supremo Tribunal. E aí a Sara, Abraão, põe esse moleque para fora. E põe essa mãe dele também daqui. Apelona, né? Apelona, ela é uma apelona. Tá vendo se essa mulher é gente boa? Pior que é. É a Sara, irmão. Tá na galeria do herói da fé. Mas você sabia que eu fiquei estudando hoje? Eu fiquei com um pouco de raiva da Sara. É injustiça. Ela não falou pro marido o que eu falo aqui para não escandalizar tanto com você? É isso aí que você está pensando mesmo. Glória a Deus. Tem que falar, tem que pregar a Bíblia com cuidado por causa de uns crentes, né? Meu Deus, pastor. Meu Deus, mas pode? Não pode não, irmão. Olha o problema que isso deu. A briga que tem hoje lá com os árabes e com os judeus, é isso aí, ó. O tanto de gente que está morrendo e vai morrer. É descendente de Ismael e descendente de Isaac. Aí, 17 anos. Imagina, eu fico pensando, Ismael acho que era um cara legal, gente. Todo mundo fala de Isaac, mas eu acho que Ismael era o cara. Porque Isaac, pastor Samuel, cresceu debaixo da saia de Sara. Agora, Ismael, a única coisa que ele ganhou quando saiu de casa foi um pedaço de pão e 1 litro de água. Ah, mas você não sabe o que esse homem fez. Eu gosto de gente assim. Eu não tenho dificuldade nenhuma de ver gente que é promovido pelo sobrenome que tem. Olha, irmão, eu devo muita gratidão. Eu só não devo privilégio. Eu devo gratidão, só que eu não posso dizer, fui privilegiado, me seguraram no palácio. Não.
Eu nunca tive pai rei. Tenho um senhor que me abençoou. Mas vocês sabem muito bem como é que foi a minha história, inclusive aqui. Eu gosto de gente que, quando ninguém acredita, e eu estou pregando talvez para um montão de gente aqui, que não tem ninguém por você, ou se tem, não faz questão de falar que tem, vai à luta, levanta cedo, batalha, corre atrás. Deus tem um quê diferenciado para essas pessoas, principalmente se elas forem injustiçadas. Eu vou dizer uma coisa para você: se injustiçaram você, fica tranquilo que esse é o caminho da honra. Alguém diz assim: mas me humilharam. Esse é o caminho da exaltação. Eu vou dizer de novo: causar injustiça, eu fui humilhado, puxaram o meu tapete. Eu tenho uma palavra de Deus para você: durma em paz, porque é uma questão de tempo. Você verá a mão de Deus se levantar ao teu favor. Você pega essa palavra profética nessa noite, será questão de tempo. Conhece a história de Jefté? Sabe o que fizeram com ele? E sabe que depois foram atrás dele? A promessa que ele fez é outra maluquice. Ah, vocês eram atrás de mim agora? Vai ter que ser do meu jeito. Deixa, irmão, deixa o tempo. Por que Deus está falando isso aqui? Oh Deus do céu, você não pode perder culto, irmão. É uma palavra dessa que você sai daqui, diga para alguma pessoa que precisa ouvir isso. Fala assim, ó: não se preocupe, fala, entregue ao tempo. Quando você menos esperar, a justiça de Deus vai ser executada e o nome de Jesus será glorificado. E se você crê, aplauda Jesus Cristo agora. Eu estou sentindo Deus nesse negócio aqui. Ai, Jesus, que mistério é esse? Isso não é brincadeira não, irmão, isso é revelação. Ai, Jesus de Nazaré. E ela manda pôr para fora. Só que aquilo causou em Abraão uma angústia muito grande. Eu nem vou ler muito, porque eu quero acabar 9h30 de pregar. E ele ficou extremamente angustiado e falou assim: mas que patifaria é essa? Essa mulher há 16 anos atrás, 17 anos e meio atrás, pegou no meu pé, atormentou minha cabeça para fazer a loucura que eu fiz. Agora esse menino aqui é semente minha. O filho da promessa é Isaac. Só que Ismael é semente minha. Olha a situação dentro dessa casa, gente. E os olhos de Deus estavam lá, e as mãos de Deus estavam lá, e a palavra de Deus estava lá. É uma loucura. E a briga acontece. Aquela noite ele vai orar com Deus. E Deus falou assim: Abraão, não se preocupe tanto com isso, despede o menino. Quando eu ouvi isso, no versículo de número 12, porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos. Presta atenção que eu só tenho mais 20 minutos para pregar. Aos teus olhos, acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz, não fique bravo com ela. Ouve a Sara, ouve a voz, ou ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua semente. Mas, entretanto, porém, também do teu filho, filho desta serva, farei uma nação, porquanto é semente tua. Eu não vou participar dessa injustiça. Olha, eu estou arrepiado. Deus vai fazer justiça por alguém aqui.
Diga para essa pessoa: Deus não vai participar dessa injustiça. Fala isso. Deus não vai participar. Ou seja, Deus não vai ficar inerte. Participar disso é Deus não vai comungar com isso. Meu Deus do céu, que mistério é esse? Deus não vai comungar com o que fizeram com você. Deus não vai comungar com o que fizeram com você. Deus não vai aceitar a injustiça que fizeram com você. Deus fará a justiça, e a justiça de Deus será grande. Eu vou dizer uma coisa para você dar glória a Deus: você serve a um Deus justo. Vou falar para você dar glória a Deus: você não está abandonado. Eu vou falar de novo até alguém ter fé aqui. Você não está largado à sorte. Você não cresce na casa de Abraão, mas você não fica desamparado. Ai, Jesus amado, para muita gente você será um incômodo, mas para Deus você será uma flecha. Tem gente que olha e fala assim: por que ele está nessa família também? Por que ele teve que entrar aqui nessa família? Eu imagino que a Sara falava isso: por que esse rapaz tem que estar na família, mas não foi a mão dela? Onde Deus não põe a mão, que o homem põe a mão, dá problema. Por que essa teve que entrar na família? Por que esse teve que entrar na família? Ele tem uma coisa que nos incomoda, tem alguma coisa muito maior que a nossa. Mas não tem problema, pode deixar que Deus vai fazer justiça. Você não tem a bênção de ser aquele que é o filho direto da promessa, mas a bênção de Deus. Isso aqui é um mistério para quem sabe entender. Verso 13: mas também do filho dessa tua serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Verso 14: então se levantou. Isso aqui mexeu comigo hoje. Isso aqui, teve um momento disso aqui que eu me emocionei de tristeza, porque só sabe o que eu vou dizer quem é pai e quem é mãe. Quem ainda não tem filho não vai entender isso. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi andando errante no deserto de Berseba. Eu vi essa cena. Como é que você faz isso com um filho? Como é que você põe um filho para fora de casa, que é fruto da tua idiotice? Essa é a palavra mesmo, da tua desobediência. Ele levanta cedo, bate na porta do quarto da Agar, onde dormia ela e o menino, no quarto dos criados. O quarto de honra era de Isaac. Eu fico pensando: Deus, o Senhor estava no meio de tudo isso mesmo? E o menino acorda, né? Meu pai veio me chamar para tomar café. 17 anos, irmão. O menino que queria ser igual ao pai, vestia igual ao pai, andava com o pai na fazenda, orava junto com o pai. Ele cresceu orando, porque quando ele foi abandonado lá no deserto, que ele ia morrer, a Bíblia fala que Agar sai de perto um tiro de flecha. A Bíblia diz que o anjo ouviu a voz do menino. O menino orava com Abraão. Ele aprendeu o Pai Nosso dentro de casa, ele aprendeu o Salmo 23 dentro de casa, ele aprendeu a falar com Deus dentro de casa, ele aprendeu os princípios de Deus dentro de casa. Até então ele seria o filho da promessa, até os 16 anos. E agora o pai fala: levanta. Você imagina o coração de Abraão?
a Sara espumando pela boca, tem coisas que você nunca vai entender. Não contenda, busque Deus. Nós não nascemos para entender tudo. Aliás, dessa vida nós não vamos entender muita coisa. Procura ouvir a voz do Espírito Santo. Nas horas mais difíceis da vida, procure ouvir a voz do Espírito Santo. E no momento inicial parece que é uma loucura o que ele nos fala. Mas Deus está vendo lá. O que você está passando hoje, assim diz o Senhor. Eu vou falar uma profecia com os olhos abertos. O que você está passando hoje, assim diz o Senhor. Deus não está olhando agora. Ele está olhando lá na frente. Acalma o teu coração. Parece que está tudo dando errado, mas está mais certo do que você possa imaginar. Vou falar mais uma vez. Parece que tudo está dando errado, mas está mais certo do que você possa imaginar, porque não é hoje. Deus está olhando para o amanhã, e Deus já está lá na frente garantindo o teu futuro. Vai dar tudo certo, assim diz o Senhor Jeová. Se você quer uma palavra, pegue essa e se alegra no Senhor. Aramanturi de plovassai. 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o ombro também do menino, despediu ela e se foi, andando errante pelo caminho. Isso aqui também não é insensibilidade de Abraão, isso aqui é fé. Sabe por que é fé? Porque Deus falou: do menino eu vou fazer uma grande nação. O deserto de Berseba tinha as mais bestas feras que você poderia imaginar daquela época. Um odre de água e um pão, se Deus não intervisse, não daria tempo deles comer esse pão e beber essa água antes que uma besta fera devorasse eles no meio. Então Abraão falou assim: ó, vocês não vão precisar mais nada do que isso. Ou vocês morrem antes, ou Deus vai criar uma situação de intervenção. Porque se Deus falou, não tem morte. Meu Deus, eu vou falar de novo. Se Deus prometeu que vai ser uma grande nação, não vai morrer. Eu vou falar de novo. Pode ir para o deserto, pode entrar no meio de besta fera, pode entrar no meio de perseguição, pode entrar no meio de inimigo, pode se levantar 1000 de um lado, pode se levantar 10.000 do outro, pode fechar uma porta aqui, pega que é profético, pode fechar outra porta lá, pode acontecer o que for, Deus vai garantir o futuro. Quem garante o teu futuro é Deus. Fale para 2 ou 3 pessoas: quem garante o teu futuro é Deus. Fique na posição de Deus. Verso 15: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, de uma das árvores. Ela pegou o menino e colocou debaixo de uma árvore. E o versículo de número 16: e se foi, assentou-se em frente, afastando-se distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Você já imaginou essa cena? Parece um filme. Abraão chorando em casa, Sara festejando, Agar chorando, e Ismael debaixo de uma árvore começando a ter sede. E Deus olhando todo esse cenário.
Parece que é uma tragédia, mas a mão de Deus está em cada detalhe. Eu estou arrepiado pregando aqui hoje. Estou de verdade. Parece que é uma tragédia. Uma mãe chorando num canto, uma outra mãe sorrindo no outro, um pai angustiado, um menino falando com Deus e os olhos de Deus olhando tudo isso. É por isso que tem coisa na vida que você não entende agora, mas lá na frente as coisas vão tudo se encaixar. Você crê nisso? Verso do número 17: E ouviu Deus, diga assim: Deus ouve, Deus vê. Ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus. Esse anjo de Deus aqui é o próprio Deus. E bradou o anjo de Deus a voz do menino, a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu. Porque se fosse da forma e da glória de Deus, Deus desce na teofania em um anjo, porque se Deus desce ali, matava Agar, matava o menino, matava todo mundo. Então ele foi devagar. Deus ouviu a voz do rapaz. Por que Deus ouviu a voz do rapaz? Porque o rapaz aprendeu a orar com o pai. Ele era aluno da escola dominical. Ele cresceu na escola dominical, então ele aprendeu a falar da Bíblia, ele sabia a história de todos os que vieram antes dele, ele ouvia a professora da escola dominical contar a história, foi crescendo, foi para os juniores, dos juniores ele foi para os adolescentes, do adolescente ele estava entrando na sala dos jovens, aí teve que ser posto para fora, mas instrui o menino no caminho que ele deve andar, porque lá na frente ele não se desviará. Tem coisa, irmão, que você não vai você não vai conseguir estar a vida toda do lado do teu filho, mas o que você incutiu nele, você não vai estar a vida toda. Vai chegar uma hora que vai estar só ele e os pratos horríveis que o diabo vai pôr na frente dele. Mas aquilo que você vai dizer assim: eu sei os valores que eu coloquei no meu filho dentro da igreja. Ah, como tem pai e mãe que chora amargamente hoje, porque há 15 anos atrás ignorou uma palavra dessa. Eu trabalho a semana inteira, eu tenho que dormir até tarde, deixa o coitadinho dormir, eu durmo com ele, deixa esse negócio de igreja, de EBD, isso é bobeira. Tem pais que falou isso há 20 anos, hoje choram amargamente. Mas tem gente que ouviu isso há 20 anos, o diabo colocou um prato na frente do menino, o menino falou assim: não, eu sei como é que tem que orar, meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, eu só tenho aqui falar com Deus. E o Ismael falou: Deus de meu pai Abraão. Ah, vou falar para você dar um glória a Deus. Deus do meu pai Abraão. Vou falar mais uma vez: Deus do meu pai Abraão. O cenário é de morte, eu estou com sede, eu estou com fome. Aí Deus disse assim: eu conheço Abraão, eu conheço a tua voz, menino, e fica tranquilo, porque eu desço no deserto de Berseba e tu não morre, porque eu tenho uma palavra sobre a tua vida, que você também será uma nação. Se eu fosse você, eu dava glória para Jesus. Verso 18: ergue-te, levanta o moço, pegue-lhe pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Deus não brinca, irmão. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. Na onde? No deserto viu o quê? Um poço de água.
Quando Deus falou para Abraão, na madrugada, quando Sara intimou ele e falou assim: põe para fora, o poço de água já estava aberto. Quando o diabo quer tocar em você, Deus já tem um escape aqui na frente. Eu vou falar para você aprender da glória a Deus. Quando o diabo está fazendo um plano, já tem um contraplano de Deus resolvido. Quando um diabo acha que vai te matar, já tem um Deus soltando o laço do passarinheiro. Quando se levantam alguém com uma palavra de maldição, Deus já se levanta e quebra esse laço. Quando 11 mil pessoas se articulam para te matar, Deus diz: vai cair 10 mil do lado, vai cair 1000 do outro, mas o meu servo e a minha serva não será atingido. Pegue, porque é palavra de Deus. 20. E era Deus com um moço que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Espera aí que você vai ver o melhor. E habitou no deserto de Parã. Sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Agora eu queria, para a gente encerrar, que você fosse, Josi, para o capítulo 25. Verso de número 12. E eu encerro agora. Estas, porém, são as gerações de Ismael. Espera aí. Então ele não morreu. Tem gerações. Já vão começar entendendo aqui. Diga assim para essa pessoa: ele não morreu, ele está vivo. Diga assim: a quem Deus promete, Ele guarda a vida e cumpre a promessa. Isso. Diga mais uma vez: e cumpre a promessa. Se você não tiver fé, eu vou ter fé por você. Vou falar de novo: e cumpre a promessa. Vamos lá. Próximo, agora vocês lê. Vocês são bons mesmo para ler nome, então vamos lá. 1, 2, 3. Continua. Próximo. O Haddad estava aí? Meu Deus. Vai lá. Olha o que você vai ler, vai lá. Ah, não. Os caras tinham castelo. Os caras viraram príncipe. Não, vou falar de novo. Leia bem alto e forte isso aí para a gente encerrar. Vamos lá, 1, 2, 3. Estes são os filhos de Ismael. Vai lá. Dá uma salva de palma para Jesus. Fique em pé dando glória e aplaudindo. Fique em pé dando glória e aplaudindo. Oh, glória a Deus. Não saia não, vamos orar a Deus. São 9h30 e nessa oração eu já estou terminando. Irmão, você sabe o que aconteceu na casa de Isaac, né? Você sabe a batalha durante tantos anos que aconteceu naquela casa, mas você sabe o que aconteceu na casa de Ismael. O dia que Abraão morreu, que foi feito o velório, alguém disse assim: falta alguém da família para a gente avisar? Disseram assim: ele teve um filho, um outro filho há muitos anos atrás, mas acho que morreu. Ninguém sabe o paradeiro mais. Nunca mais eles se conversaram. O menino foi colocado no deserto. Abraão levou essa tristeza no coração dele. Eles não sabiam que Abraão já não tinha tristeza nenhuma, porque Abraão sabia o que Deus faria. E alguém disse assim:
Ah, mas ninguém consegue achar mais ele não. Deve estar morto já por aí. Eles andaram errante pelo deserto. Quando menos esperam, vem os batedores e para 12 carruagens na porta da casa de Abraão. Alguém vai perguntar: que fim deu aquele irmão? Que fim é? Alguém vai perguntar de você: eu nunca mais vi, eu não sei o que deu aquilo lá, parecia que não ia dar nada, foi jogado no deserto, foi desprezado. Que fim deu, hein? Você não sabe onde você e a sua descendência ainda vai chegar. Tem gente aqui que dentro da tua casa tem reis, tem sacerdotes, pega essa palavra, tem juízes, tem doutores, tem gente grande. Você não vai estar nessa vida, mas a tua descendência vai colher tudo do que justo você plantou no reino de Deus. Vai chegar um dia que eu não viverei mais, mas eu sei que o futuro da minha filha, que o futuro dos filhos da minha filha serão abençoados. Eu profetizo sobre a tua casa. Tem coisas que você não verá, mas os seus filhos viverão, os teus netos viverão, a tua descendência viverá, e o nome de Jesus será glorificado. Eu só quero que você agradeça a Deus agora. Eu não vou falar mais nada. Se você sentir vontade de agradecer, agradeça.